Olá, seja bem-vindo a mais um programa Ponto de Vista, o seu espaço para falar de saúde na imprensa alagoana. E hoje vamos falar de saúde num segmento um pouco mais amplo da psicologia, aquele que nos faz entender a importância dos cuidados psico-mente, não é? E soma, corpo, e como essas duas áreas da nossa existência são tão indissociáveis, tão inseparáveis. E no período da pandemia, nós observamos o quanto esse suporte de atendimento psicológico é essencial, principalmente pelo surgimento do burnout. Hoje nós vamos tentar desmistificar até algumas pronúncias equivocadas desse termo que acabam até fugindo da expressão original, do sentido original dessa doença que ficou ainda mais preocupante, se tornou uma preocupação ainda maior após esse período da pandemia e inclusive é ainda uma preocupação no chamado pós-pandemia nessa era contemporânea. Quem está comigo para tratar desse assunto é o psicólogo Danilo de la Justina, a quem nós já agradecemos a presença. Doutor Danilo, então, burnout, de onde é que vem essa expressão? Algumas pessoas falam equivocadamente burnout, como se fosse francês, mas burnout vem do inglês mesmo, né? Tudo bom? Ela é uma expressão que ela vem do inglês, foi um americano que trouxe, né? E muita gente pela escrita dela, né, até acha que é francês, né, que é burnout, né, que é Peugeot. Isso, segue essa lógica aí, né? Mas ele vem de duas palavras, a junção de duas, que é burn out, né, que seria o fogo fora, né? Então, o que ele quer dizer com isso, que é um causador externo, né, que faz, né, o desenvolvimento de vários sintomas, né, que é uma doença que ela é derivada do estresse gerado pelo trabalho, né, um trabalho mal gerenciado, né, e processos de mudança. A gente está vivendo hoje uma aceleração muito grande de informações, um volume muito grande de informações. Essas informações trazem mudanças constantes, rápidas, né, e rápidas, fazendo com que o trabalhador, né, a pessoa tem cada vez mais, ele se especializar, cada vez mais ele ter excelência e as cobranças vão ficando maiores, a cobrança da qualidade do serviço também, tanto por quem, né, recebe esse serviço, quanto para os patrões ou para as empresas, estão cada vez maiores, né? E nem sempre as condições de trabalho vão nessa velocidade, né? E aí isso associado a trânsito, a crise, a Covid, né? A pessoa vai entrando num processo de estresse que acaba adoecendo, né? O senhor falou um ponto importante aí, que é justamente a pandemia. Nos idos de 2019, é que, de fato, o burnout, essa síndrome, passou a ser internacionalmente definida como doença? Ela passou a integrar o CID, né, o Código Internacional de Doenças, a partir de agora, 2019, foi reconhecido, né, porque ele era apenas um conjunto de sintomas, né, que já tinha esse chamado. Até pouco tempo atrás, se dizia que era uma doença dos profissionais de saúde e da segurança, né? Ela acontecia, se percebia muito, né? O pessoal das urgências, emergências, pessoal da enfermagem, policial, porque tem aquela tensão constante no trabalho, né? Com a Covid, ela passou a mudança que houve de home office, empresas fechando e não poder trabalhar a insegurança do amanhã, até da própria estabilidade, como o senhor disse, de receber financeira, né? Essa instabilidade toda, né, todas essas mudanças acabaram sendo suficientes, vamos dizer assim, levando as pessoas a um estresse, né, maior do que já era o que ele tinha um gerenciamento, que ele tinha um controle, e muitos acabaram adoecendo, né? Então, hoje é uma doença bastante comum, que, segundo as últimas pesquisas, já está em torno de 30% dos brasileiros. Há um aspecto interessante desse contexto, porque estresse no trabalho
Só eu que trabalho aqui na TV Assembleia não tenho, né? Mas eu acredito que todos os outros profissionais, de alguma forma, acabam passando por momentos de desconforto, de insatisfação e do estresse natural que não somente essas profissões da saúde, da segurança, mas as próprias redações jornalísticas, outros ambientes de grande correria, de grande fluxo, de grande intensidade têm. Mas quando é que passa a ser preocupante? E aí eu já aproveito para fazer um gancho. Quais seriam, então, os principais indicadores, além dos ambientais, de que a pessoa pode ter burnout? Sinais, sintomas? Uhum. A questão, o estresse, ele é necessário até para nos manter acordado e vigilante, né? Nossa mente, ela funciona melhor, né? Quando ela está tendo alguns momentos, né? Uns estímulos que são estressantes, vamos dizer assim, né? Às vezes é um prazo, às vezes é uma demanda, então é importante. Quando eu não consigo gerenciar isso, seja pelo excesso, né, do externo, a pressão externa muito grande, e eu não consigo adequar isso, né, a uma vida que suporte isso tudo, né, eu acabo adoecendo. O que são os fatores do burnout? Né? O burnout ele tem 3 fatores. Um é a fadiga. A pessoa começa a se sentir fatigado, cansado. Ele começa a não ter energia. Então, à medida que ele vai estressando, ele vai evoluindo, né? Não estimula mais. Então, a cada vez, o mínimo estímulo que dá uma fechada no trânsito já é o suficiente para ele, né, perder uma energia. A segunda, ele começa a se distanciar da questão profissional. Ele começa a se diminuir, não se achar à altura, não se achar um profissional tão bom, achar que... Ele começa a se menosprezar, se diminuir. Né? Então, assim, porque como ele está dentro desse processo, né, que é o terceiro ponto, que é perdendo a eficácia, ele começa a achar que aquilo é ele. A culpa é dele. É dele. Ele não acompanhou, ele não está... né, tá fora de moda, ele está ultrapassado, né, e não está conseguindo acompanhar a mudança. O pior também, né? Não serve mais para aquilo. O que é que vai ser de mim amanhã e agora? Né, ele começa muitas vezes com isso. Só que assim, algumas profissões, até isso acontece. Né? Mas não é o que está acontecendo com essa pessoa. Ele é que está se achando, né, ele começa a se diminuir. Porque ele não está mais conseguindo alcançar, ele não está tendo a mesma rapidez de raciocínio. E aí ele começa a ter uma série de outros sintomas, né? Ele começa a ter um cansaço, perda de apetite, insônia. Ele começa a perder a vontade ou a motivação de fazer coisas que ele gostava de fazer antes, jogar um futebol, às vezes até do próprio sexo, né? Ele começa a perder o interesse por um cansaço, que se não tratado, ele pode acabar desencadeando num processo depressivo. Falando em tratamento, quando é que a pessoa cai em si ou é despertada para o fato de que não necessariamente ela é o problema? Ou de que parte disso até pode ser uma responsabilidade dela, mas que foi agravada pela síndrome já adquirida ou ainda em fase embrionária, né? Porque assim, a principal diferença, né, do burnout para uma depressão é que a depressão são fatores internos. Muitas vezes, né, a pessoa começa a ter suas dificuldades emocionais, aquilo começam a perder a energia vital e ele vai deixando de querer fazer as coisas. Mas é algo que vem de dentro. Na questão do burnout, são fatores externos, então ele está sendo bombardeado de fatores estressantes ou de incomodações, que a nossa vida ela é uma vida puxada, né? Já bastante. Agora, nem sempre a pessoa percebe. Às vezes é necessário o despertamento de alguém que está perto assim e eventualmente tenha conhecimento dessa questão para dizer, olha, talvez fosse bom você procurar um psicólogo. Talvez até com a boa vontade de ajudar, alguém diga assim, olha, você parece estar com
com depressão, ainda que não seja porque é uma doença mais conhecida, até no inconsciente coletivo, a maioria das pessoas sabe o que é. É aí que a pessoa deve ligar o sinal de alerta e procurar? Ou se eu já sinto alguns desses sintomas, eu já devo ir ao psicólogo? O que a gente coloca é assim, porque a gente sempre brinca, né? Tem um jargão que a gente diz que de médico e de louco todos temos um pouco. É verdade. Então, assim, né, a gente tem as nossas dias bons e dias ruins, né? Nós temos os dias produtivos e os dias que eu não consigo produzir. E é normal, né? Seja por que razão for. Mas quando eu começo a perceber que os meus dias não estão produtivos, aquilo está começando a me incomodar. Quando eu começo a perceber que ninguém reclamou de mim, da minha qualidade profissional, ninguém questionou, eu mesmo não deixei de fazer nada do meu trabalho, e eu começo a achar que eu não estou à altura do profissional, daquele cargo, daquela função. E também, né, quando eu começo a perceber que eu não estou conseguindo ter uma produção de trabalho, eu digo que alguma coisa está acontecendo, né? Aí é importante sempre buscar uma ajuda. Eu sempre coloco assim, porque existe, até um termo que hoje até se trabalha, né, mês a psicofobia, né? Tem gente que não... vai no psicólogo é porque eu vou pedir até licença ao senhor para dizer isso, né? Psicólogo é coisa de doido. Quantas vezes não ouvimos essa expressão por um estigma, né? Por um preconceito, até pela ignorância no sentido literal da palavra, que é de desconhecimento. Eu acredito que, de alguma forma, a própria pandemia teve um aspecto, não me entendam mal, positivo no tocante à propagação da importância da psicologia, mas essa resistência ainda existe e deve ser grande, não é, doutor? Tanto é que a gente chama de psicofobia, né? Porque, assim, para muitas pessoas ir a um psicólogo é assumir, né? Eu estou assumindo que eu sou doido, que eu tenho problema mental, e não necessariamente, né? Claro, eu vou chamar aqui, né? Defender o meu peixe, né? A psicoterapia, né? O psicólogo ele é útil em todo momento da minha vida, né? É uma oportunidade que eu tenho para poder avaliar, analisar, né? Alguém ver de fora como está a minha vida, né? E não somente nos momentos maus, né? Até para potencializar os bons também, né? Sim, para ter boas decisões, para poder melhorar o meu relacionamento, para poder... Até porque, como a gente tem uma carga de trabalho muito grande, algumas coisas da minha vida ficam, às vezes, a desejar. Terceirizadas também, né? Por vezes, terceirizadas, né? Muitas vezes os filhos estão muito rebeldes comigo, mas vai ver, eu que não estou dando atenção a eles, a devida atenção. Às vezes pode, eventualmente, ter até um problema relacionado à atividade profissional e pode ter um fundo emocional que está me impedindo de alcançar aquela resolutividade que eu me proponho a ter, né? É como qualquer outro processo de adoecimento. Por exemplo, se eu tiver com a imunidade baixa, fica muito mais fácil de eu pegar uma doença. Então, se a minha psique, né, não está adequada, se ela está fraca, se ela já está no sofrimento, fica muito mais fácil de eu acabar, né, desenvolvendo, né, doenças na área mental também, né? Então, se eu tiver numa qualidade de vida adequada, tanto é que a gente coloca assim, né, um dos tratamentos no burnout, além do psicólogo e do psiquiatra, por causa da medicação, a gente sempre encaminha também exercícios físicos, né? De novo, reforçando o psicossomático, né? Que isso é uma coisa muito legal, porque assim, a gente hoje em dia está retomando a sabedoria dos gregos. Perfeitamente. Porque durante muito tempo foi se especializando. Então, assim, o psicólogo é só a psique, o psiquiatra é só o cérebro, o médico é o físico. Mas precisam, né, dessa atuação, certamente por vezes integrada, ou se não em todas elas, só talvez que até, não né? tem como tu separar. Exato. Né? O que acontece ao teu corpo, né? Um machucado que seja, vai mexer na tua psique, vai ter alterações cerebrais também, né? Então, ele dizia lá atrás, né?
3.000 anos atrás, né? Mens sana corporição, né? E vice-versa. Então, se a mente estiver sã, o corpo vai estar saudável também. E ao contrário, se o teu corpo está bem saudável, a mente, né, às vezes acontece de algumas pessoas esquecer, né? E fica só numa questão estética, aí vem outras cobranças psicológicas. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. Tem muitas vezes E dentro desse quadro do burnout, doutor, quando a pessoa chega ali no seu consultório, por exemplo, como é essa análise inicial? É claro que isso vai variar de caso para caso, mas genericamente falando, como é essa abordagem, até para a gente quebrar essa barreira aqui da psicofobia, como é que costuma ser esse tratamento? É uma doença, inclusive, também, aproveitando já um gancho aqui, ocupacional, então a pessoa também não pode parar tudo ao redor dela, porque pode ter um problema pior, não é? E muitas vezes, né, hoje já nas grandes empresas, o setor de psicologia já está identificando pela queda de rendimento, então vai dar uma observada e já chama para fazer uma primeira avaliação e já os profissionais já muitas vezes já identificam, ele já vem encaminhado já com um pré-diagnóstico. Isso é muito bom, não só para o funcionário, mas sobretudo para a empresa que muitas vezes não precisa ausentar o trabalho, afastar o trabalhor, não é? Não deixa de ter também produtividade. Até porque o burnout nas fases iniciais, como eu disse, os sintomas são leves. Então não precisa esperar os sintomas agravarem para ir buscar ajuda. E muitas vezes virão um processo incapacitante, que às vezes a pessoa pode desencadear para um pânico, pode desencadear para uma depressão, que daqui a pouco ele não consegue trabalhar, vai ter que afastar, vai ter uma série de prejuízos. E até hoje se fala muito, por exemplo, a gente está entrando, vamos dizer, numa fase de pós-pandemia, vamos dizer assim, então as coisas estão indo para um novo normal que ninguém sabe ainda qual é, né? Como é que vai ser esse novo normal. Mesmo. Porque ele não vai ser igual, né, a 2019. Então, hoje se diz, né, que as empresas já acolham seus funcionários, já recebam eles, porque assim, quando teve que ir para um home office, por exemplo, ou quando houve redução de jornada de trabalho ou redução de funcionários, instalou-se uma nova maneira de funcionar as empresas. Aquilo gerou um estresse, gerou todo um fator desencadeante dentro do processo dessas doenças. Quando chegou, depois de 2 anos, que está mais ou menos acomodado, vem agora e agora volta tudo como era antes. É verdade. Só que esse voltar como era antes, porque uma das principais coisas que e até a gente coloca que foi um desencadeante de burnout, muitas vezes fala assim, mas voltar ao trabalho no dia a dia, trânsito, vai aumentar o burnout, mas a falta do happy hour, a falta de ter a socialização, a convivência, né? Foi um fator que aumentou muito, né, os adoecimentos mentais também. Então, a gente não tem como colocar o que é melhor e o que é pior, mas como a gente está num processo, a mudança, porque nos processos das mudanças é que acontecem os estresses, é onde as empresas precisam estar atentas para que minimize. Agora, um exemplo, eu sou um profissional autônomo, supomos, mas estou me sentindo dessa forma. Cheguei ao seu consultório, como é essa abordagem, como é o cuidado com esse paciente? Primeiro a gente vamos conversar para ver o que está acontecendo, né? Então, claro que a gente, as primeiras sessões, né, o psicólogo é um pouquinho diferente do psiquiatra. O psiquiatra já chega ali na frente, já vai traçar um diagnóstico. A gente vai buscar o que está acontecendo com esse indivíduo, sem necessariamente ficar preso a dar a que nome eu vou dar, né? E geralmente a gente, no meio do processo, no dia que ele chega, eu já tenho algumas suposições, né? Às vezes até certeza, isso que está acontecendo contigo é uma síndrome de burnout, de burnout, é uma... Eu falando, ouvimos tanto, né? Acabamos escorregando, acontece, doutor. Se efetivamente for o burnout, aquela pessoa precisa naturalmente ser conscientizada do que é, até tranquilizada de algum modo, né? Não achar que o termo é uma coisa também ao pé da letra, né? Mas geralmente, quando ele consegue ir ao consultório, que até é interessante, que
eu brinco muito com o pessoal que muitas vezes marca o psicólogo, não vem. Marca de novo, não vem. Isso também é parte desse processo? Sim, ele não consegue ir. Ou vai ao consultório, já ouvi de alguns colegas psicólogos, não fala nada também. Bom dia. Mas isso tudo faz parte, é necessário. Tem algumas pessoas que têm maior dificuldade, mas apesar de como a gente já tem uma experiência, essa coisa de chegar lá e não falar nada, isso aí a gente não... É muito raro. Aí a pessoa já é um processo bem mais grave. Entendi. Né? Porque a gente vai quebrando, né? Porque no consultório do psicólogo nada mais é do que estar num bate-papo, como a gente está aqui. É como ir ao médico. Né? Só que o psicólogo ele vai fazer, né? Ele é um detetive da mente, né? Eu brinco. Né? Ele vai investigar o que está acontecendo ali. Né? E para não ficar um negócio muito chato, eu não vou dizer, você sente isso, não, vai conversando e ali a gente vai percebendo. Se houver necessidade de um encaminhamento também a um psiquiatra, porque ele realmente está sem uma energia muito baixa. Normalmente isso acontece quando é necessário o uso de medicamentos, isso, não é, doutor? Não necessariamente porque a pessoa está louca, como dizem. Mas pode ser até para evitar uma complicação que chega a um nível desse, até né? Até porque assim, o psicólogo, o meu instrumento de trabalho é a tua fala. Se tu não está conseguindo falar, né, tá ali... Mas como é que está normal? E não tem ânimo nem para poder contar o que aconteceu no dia. Buscar uma solução, né? Então, às vezes, precisa tomar uma medicação, né? Um antidepressivo, para que ele tenha consiga ter mais energia para poder, né, render no consultório. Né? Então, por isso, essa parceria sempre é muito importante. E também, né, sair Aí diz assim, mas ele está ali, não tem energia para fazer nada, você ainda vai mandar ele para a academia? Eu digo, sim. São energias diferentes, vamos dizer, né? Ali ele movimenta o corpo e a partir dali... Até o próprio movimento, até a própria atividade física contribui para a geração de alguns processos, né, neuroquímicos que vão contribuir naturalmente para essa evolução. Né? Exato. A adrenalina é super importante. Então, se ele tem uma adrenalina no cérebro, já vai gerar serotonina, ele já vai ter energia. Então, já vai dar um despertamento, né? Porque o cérebro ele é um componente elétrico, ele precisa de carregar essa bateria. Carrega com o quê? Carrega justamente, né, com movimento. Né? Atividade e movimento, né? De estar num processo. Eu, às vezes, até reclamo, eu pessoalmente, eu digo, tudo que fala tem que ir para academia, tem que fazer exercício, mas é que está tudo relacionado. Nutrição, atividade física, o cuidado psicológico, os cuidados clínicos, de forma geral, médicos. Uma diabetes, manda para academia. É um plano cardíaco, manda. O ser humano foi programado para ter movimento, né? O cotidiano, muitas vezes, a vida moderna, que de alguma forma tem interferido nessa dinâmica, que resulta em problemas ortopédicos, psicológicos, clínicos, de forma geral. Ouvimos isso aqui, o próprio celular. Cabecinha baixa. Já estou aqui mirando ele para ele não pegar, tá? Doutor, então tudo isso daí precisa ter esse cuidado. Agora, é necessário também destacar que há outros dois fatores, e todos eles são externos, como o próprio termo da síndrome sugere. Um são os ambientais. O meio ambiente de trabalho, eu vou usar um termo até que está um pouco em voga, é tóxico. E o segundo é, o meu empregador, o meu chefe é uma pessoa que contribui para potencializar esses problemas do ambiente tóxico. Às vezes ele é a própria toxicidade do ambiente. Como é que eu posso observar, como é que eu devo relacionar-me com isso e até como é que eu, chefe, devo evitar ser essa figura aí? Geralmente eu vou identificar isso já no processo da psicoterapia, que é onde eu vou tirar de mim, né? Porque quando chega, ele acha que ele é o responsável por tudo que está acontecendo. Né? A partir do momento que eu identifiquei que é um burnout, então eu vou perceber que o externo está... Da onde está vindo esse bombardeio? Né? É o ambiente de trabalho? É o tipo de trabalho? Né? É a gestão desse trabalho? Então, assim, para que ele possa se perceber e também tomar suas decisões. Né? Em empresas maiores, né? Nas grandes empresas, existem, né, hoje os setores de gestão de pessoas que é justamente para neutralizar
né, um problema de gestão, vamos dizer assim, né, para evitar que o patrão, que grita demais, exige demais, ele vai ter outras pessoas... Vocês não sabem reconhecer também, não deixa de ser, né, um fator agravante. Que posso fazer o que quiser. Não é mais do que a sua obrigação, como se nós ainda trabalhássemos, né, nos idos do século XVI, século XVII. Tem uma empresa que uma vez eu fiz uma consultoria, a fala do dono da empresa, esse quase que mereceu o salário que ganha. Tá vendo? Então, quer dizer, nenhum merecia o salário que ganhava para ele. Então ele era caridoso, né? E o empregado, né, quem está ali trabalhando, sempre acha que ganha pouco. Aí o patrão diz que tu quase merece o que ganha, aquilo joga o cara numa... É um gatilho para o burnout. Né? Então, assim, é quase inalcançável, ele quer a perfeição. Né? E muitas vezes ele também não é perfeito, quer dizer, só por falar isso, sim, claro, já não é. Então, por isso que e nas empresas, hoje, né, as empresas já de médio porte estão cuidando muito com o ambiente de trabalho, a ergonomia. Né? Eu estava conversando ontem com uma fisioterapeuta, ela estava vindo de uma empresa que ela foi lá fazer a ginástica laboral. Né? Então, tem muitas empresas que já têm esses cuidados. Isso minimiza, certamente, não é, doutor? Ajuda muito, porque uma ginástica laboral, já o tratamento de um burnout, né? E como eu disse, de várias coisas, está relacionado ao exercício físico, a sair, né, daquela parada o dia inteiro, né? Se eu tenho ali um laboral, aquilo já vai minimizar, né, muita coisa, além de ser um momento de descontração, de brincadeira. Né? Então, são formas de estar cuidando. E eu também posso melhorar o meu ambiente de trabalho, porque tem algumas pessoas que são muito rígidas. Sim. E tem umas rotinas muito rígidas e se colocam que, assim, aquilo faz com que vá adoecendo também. Né? Então, assim, ou até permitem que o ambiente venha intervir nos processos dele. Por exemplo, tem algumas pessoas que precisa ser tudo daquele jeito. Se mudar qualquer processo, ele já fica perdido, ele já não consegue trabalhar direito, ele já não consegue render muito direito. Metódico, né? Só que hoje tu tá com um computador, daqui a pouco vai ser um palm top, daqui a pouco vai ser celular, daqui a pouco, sei lá, vai ser um chip no óculos. Né? Então, assim, a gente, como a gente até falou há pouco, a quantidade de informações e as mudanças estão muito rápidas. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que estar sempre num processo de aceitação às mudanças. Né? Então, isso é uma coisa. E existem pessoas também que elas são tão adoecidas que elas não sabem dizer não. E aí as pessoas que já são as pessoas tóxicas, né? Às vezes enchem ele de trabalho. Faz isso para mim, pode pegar aquilo para mim, isso aqui eu não estou conseguindo, me ajuda. Ele acaba ajudando todo mundo e não faz o dele. Porque a gente fala muito assim do papel do trabalhador, mas eu quis fazer essa provocação justamente para mostrar o quanto também o chefe, o empregador, pode contribuir para minimizar problemas, às vezes, da vida de uma pessoa que já está sofrendo pela demanda, pela ausência de recursos da empresa para fazer novas contratações e diminuir essa carga, né? Mas é importante destacar também que as empresas precisam estar sensíveis a essa necessidade do trabalhador, até para um eventual afastamento para tratamento. Eu sou amigo, inclusive, de pessoas que conseguiram ter esse suporte psicológico de um profissional da área da psicologia, os encaminhamentos necessários, se trataram e voltaram a trabalhar na mesma empresa, o que diminui, inclusive, prejuízos do empregador. E já que nessa reta final, doutor Danilo Della Justina, eu gostaria de deixar esse minutinho aqui para o seu encerramento, seus agradecimentos e até suas recomendações. Passou rápido, né? Foi. É aquela questão, né? Sentiu que está perdendo qualidade de vida, que não está perdendo o sorriso no rosto. Principalmente o trabalhar. A gente gosta tanto de trabalhar, o povo brasileiro gosta de trabalhar, todo mundo quer emprego. É só perguntar para um desempregado o que ele mais quer, é um trabalho. Né? Tu sair de casa para ir buscar o teu ganha-pão, isso dá dignidade, isso dá... Quando eu percebo que isso já... Quando eu digo, meu Deus, trabalhar de novo, aquela empresa... Tem alguma coisa aí, ou é com a empresa ou é comigo, né? Então, sem dúvida. E se além disso, eu já não quero ir para a empresa, eu não quero jogar um futebol,
Então, minha qualidade de vida está caindo, procurar um profissional, procurar ajuda. O máximo que pode acontecer é um psicólogo chegar e dizer, você não tem nada, mas se quiser continuar não tendo nada, prevenir, se mantendo né, bem, que né? alguma coisa aconteça, a gente pode ajudar também, porque muitas vezes são coisas bem simples para corrigir, né? E se realmente precisa de tratamento, para que ele busque tratamento, né? As empresas também, às vezes uma empresa liberar 1 hora mais cedo para que ele possa fazer uma terapia na semana, né, que às vezes é necessário, aquilo vai ter um custo baixíssimo, perto do que se não fizer nada e ele não conseguir fazer esse tratamento, e daqui a pouco ele adoecer e tem que se afastar por um período longo. Maravilha, então, doutor Danilo Della Justina. Agradeço ao senhor pela gentileza de estar aqui conosco e a você que nos acompanha, ou na TV Assembleia, ou no nosso canal do YouTube. O convite está feito para que você possa estar novamente aqui nesse programa que está se transformando cada vez mais praticamente num consultório, né, de tantas especialidades, de tantos segmentos da área da saúde que trazemos para cá para lhe manter sempre informado, atualizado dessa temática que é imprescindível, tão importante para a nossa vida. E se Deus quiser, em breve estaremos de volta em mais uma edição do programa Ponto de Vista. Aproveita, se você está no YouTube, se você está assistindo aí na sua Smart TV, no seu celular, se inscreve no nosso canal da TV Assembleia, aproveita, ativa as notificações e vai chegar aí no seu celular para que você possa estar sempre nos acompanhando. Até a próxima e muito obrigado pela companhia.